Olha, hoje estou num formato diferente. Vim para a redação para a gente conversar com uma pessoa que você vai gostar muito. Eu sei que todos vocês que sempre acompanham o Totalmente Versátil gostam de música, gostam das nossas tradições, aquela voz marcante. E olha, hoje, graças à nossa amiga Cris Valentim, que fez a ponte, eu vou conversar com um artista incrível. Ele é cantor, multi-instrumentista, é compositor, arranjador, mas olha, vou falar muita coisa dele não, porque o interessante é a gente chamá-lo para cá para conversar com a gente. Olá, seja bem-vindo, Antônio Freire. Tudo bem Ah, contigo? bem, graças a Deus, mulher. Ei, Mária. Mas é uma surpresa para mim estar aqui no teu programa, né? A Cris, ela fez essa ponte aí, para mim uma honra, viu? Muito obrigado. Pois é, maravilhosa. E daqui a pouquinho a gente vai trazer em primeira mão para o sertão do Araripe a música Meu Sertão. Mas ó, fica só na expectativa. Daqui a pouco a gente fala sobre essa música. Antes de falarmos da música, eu quero pedir ao Antônio Freire para ele contar um pouquinho sobre quem é Antônio Freire, de onde ele é, por que essa caracterização, né, que vocês estão vendo aqui e essa voz. Que voz é essa? Conta um pouquinho pra gente quem é Antônio Freire. Bom, eu sou cantor, compositor, sou filho de dois paraibanos lá dos Cafundó, meu lado da Paraíba, né? E fui criado na Caatinga, aprendi tocar violão, os primeiros passos com meu irmão, né? Lá pelos 9 anos de idade, 9 para 10 anos de idade. Atualmente resido na cidade de Sorocaba, São Paulo, onde aqui fui abraçado, né, de uma maneira assim acolhedora mesmo, porque aqui é um lugar cheio das artes, né? E para mim é uma felicidade. Hoje estou representando o forró através de uma banda chamada Banda da Feira, a qual sou, né, o inventor, diga assim, o idealizador do projeto. Que maravilha! Fala um pouquinho pra gente sobre a banda da feira. Como é essa? Então, Então, a Banda da Feira, ela tem uma proposta, o próprio nome já diz, né, que é uma proposta que antigamente, eu sempre cito Dominguinhos, ele contava a história que ele e os irmãos iam para a feira, que era o meio deles, era na arte, né, deles, que era o dom que Deus os deu. E assim que eles matavam a fome, né? E o nome Banda da Feira veio com essa proposta, trazer essa cultura raiz, né, das bandas que iam, de certa forma, para a feira sobreviver. Inclusive o nome veio de uma música minha chamada Banda da Feira, que Que tem, ele legal! fala um pouco sobre isso, né? E esses componentes aí? Então, aqui é uma mistura de tudo, né? A Banda da Feira, ela é do forró pé de serra, porém ela tem uma mais contemporânea. Eu, por exemplo, eu toco voz e violão, toco viola raiz, né, nordestina. Também toco um pouco triângulo e tudo mais. Porém, a gente tem a formação tradicional, que é o sanfoneiro. Tem também a zabumba, que é o nosso zabumbeiro oficial, que é o José de Sá. Tem o guitarrista e baixista, cavaquinista, que é o Digo Ferreira, bate instrumentista. Atualmente tem um novo integrante que é o Fernando Soares. Então, a formação assim é mais quarteto do que trio, né? E é claro, dependendo de algumas ocasiões, a gente leva até back vocal, então vai depender muito. Que a proposta da banda é muito grande, é muito instrumento junto, né? Verdade. E é bem interessante essa, assim, você trazer esse resgate dessa tradição, né, que a gente tinha das bandas na feira e levar para um grande centro como São Paulo e ser bem Sim. acolhido, né? Isso é bem interessante. É, então, São Paulo, aqui é o centro, é o comércio geral, né? Aqui, onde chega aqui, todo mundo acaba expandindo a sua arte. Eu sou, por exemplo, um exemplo disso aí, né? Eu nunca imaginava viver da música aqui e acabei vivendo, graças a Deus, né?
E hoje posso dizer, antes eu tocava, cara, claro, como guitarrista, eu tocava em banda de baile. Depois que, em 2014, que foi formada a Banda da Feira. Antes era até Antônio Freire Quinteto, né? Então São Paulo, Interessante. ele eu achava que era muito metido o nome. Tava Antônio Freire Quinteto, porque era o que era um quarteto, que era a banda de apoio, e eu a linha de frente, vamos pensar assim, né? Uhum. Aí eu falei, não tô gostando. Aí depois todo mundo foi abraçando a causa, né? E aí deu nisso. Todo mundo falou, olha, tá na hora de decidir se vai ser banda, se não vai ser. Eu falei, olha, eu até conversei primeiro com o sanfoneiro, que na época era o Ronaldo Riquelme. Eu falei, olha, eu tenho uma música chamada Banda da Feira e eu acho que... E ela fala, a banda trazendo de tudo que vem daqui da raiz do nosso país, toda a cultura vivida, a banda não deixa morrer. A letra fala disso. Falou, rapaz, o nome é lindo e a proposta é boa. E aí a gente anunciou ao público, já tinha um ano de Antônio Freire Quinteto, já tínhamos feito o primeiro show em Sesc, aqui local, né? E com uma homenagem a Gonzaga, um monte de coisa. Então, pô, eu já estava conhecendo o Antônio Freire Quinteto. Daí, o que aconteceu? Tivemos que anunciar que iríamos ser banda da feira, falamos a proposta, todo mundo gostou, né? Aí, quando foi em 2015, já estava já assim como banda da feira e até a gente já estava num dos principais palcos da virada cultural aqui de São Paulo. Então, Que como eu massa. falei, que São Paulo, se você tem um trabalho de qualidade, eles abraçam a causa, né? Exato. E assim, o seu timbre de voz também, ele é muito marcante, ele lembra muito, assim, uma mistura de Dominguinhos com Luiz Gonzaga. Já me falaram muito isso aí, viu? Assim, eu você, acredito que você tenha visto até o meu release, né? Se eu for Sim, contar minha sim. história, vai longe, né? Um dia, outra vez, outra hora a gente conversa detalhadamente, né? Mas, exato. Mas o timbre, né? Meu pai já tinha uma voz grave, era um caboclo calmo, se falava bem baixinho, né? Hum, E minha mãe era uma paraibana aquela festiva, alegre, né? Então eita, eu digo que a minha que voz era veio a soma mistura. de veio a mistura do grave com a espontaneidade da minha mãe, aquela coisa. Então aí veio eu digo que é o berrante do Nordeste, veio o aboio, né? Verdade. Acabou. E o meu sotaque ele misturou, porque é, eu vivi um bom tempo no Nordeste e também no Sul, então Sudeste, então ficou aquela Com aquela bagunça. mistura. Hoje, quem me ouve falar por aqui, fala, opa, esse é um sotaque nordestino. Hum, Já quando eu vou para o Nordeste, o povo já fala, eita, esse cabo aí, não, veio acho do que é de São Paulo, Sudeste. né? Então assim, é É uma paulista. bagunça. Então, mas é isso, Mari. Bom, Pode falar é, aí, fica à vontade. eu gostaria de saber de você quais foram as influências assim mais marcantes, mais relevantes na sua trajetória. Você já falou que veio, né, de banda de baile e a gente sabe que as bandas baile elas são escolas musicais, né? Porque a pessoa tem que Sim, tocar de todo tipo de gênero. E eu me lembro, eu sou bem novinha, tenho uns 15 anos, mentira. Mas eu eu sou também de tô um por aí. tempo que curtia muito banda baile e tinha internacionais, românticas, Isso, dance, axé, aí vinha aquele forró tradicional, né? E a gente exato. sabe que isso acaba ajudando no desenvolvimento musical dos artistas. Você já falou Claro. dessa parte do baile, né? E as Isso. influências relevantes mesmo, marcantes, essas que você diz assim, não, a minha trajetória, ela vem pautada na inspiração desses cantores, desses artistas. Quais são eles? Então, primeiro eu vou falar um pouquinho lá do passado, que meu pai, né, João Freire, ele tinha os vinis dele, era uma mistura de tudo, né? Desde Zé Calixto, que era um forró chorão, né, pode dizer assim, né, que ele tocava oito baixo, que era mais voltado ao choro. E Luiz Gonzaga, Zé Piatã, tem uns nomes bem antigos, né? Tinha Raimundo Nonato, que muita gente nem sabe, mas ele foi inspiração no forró também. E, nossa, aí é trio nordestino do forró, né?
Mas também, como você falou do baile, também houve uma mistura também, porque eu acabei me tornando compositor por ouvir desde as raízes nordestinas, como também ícones da MPB como Tom Jobim, Baden Powell, Caetano, Chico Buarque, e especialmente me inspirou muito Djavan, porque eu tinha essa identidade um pouco assim pop, né, um pouco mais que eu sou fã também do jazz, né, e o Djavan misturava todo mundo. É, então teve toda a minha eu digo que se fosse contar os caras que me deram essa influência, Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Djavan, Gilberto Gil, Caetano, e é claro que aí tem a mistura do Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Elba Ramalho, Zé Ramalho. Ixi, é muita gente, viu? É muita relevância. São É, artistas realmente relevantes, né? isso. E fora também uma coisa, que Ah, o cordel foi muito forte na minha vida que também. coisa Na minha, linda. na minha infância, a minha televisão chegava da roça, né? Eu desde os 7 anos de idade já estava na roça. Meu brinquedo era a enxada, né? Mesmo que eu Muita ficasse ali gente. arrancando só um matinho de feijão ali, perto, mas estava já, né? E chegava da roça, a nossa televisão era o cordel. Então, a história que eu mais adorava era João Acabamundo. Se você um dia puder pesquisar, você vai ver. E aí a primeira letra que eu fiz na minha vida foi um formato cordel para o meu pai. Então, então veio desde a poesia, somado também ao meu conhecimento como músico, que eu tive também o estudo da guitarra, MPB Jazz, estudei em conservatório aqui no estado de São Paulo, Tatuí, estudei com um grande ícone da guitarra brasileira, Heraldo Monte, que me influenciou muito também. Então a influência não está somente na poesia ou mesmo no cantar, né? Está também no instrumental. Então veio uma soma de tudo. Que lindo. E aí você falou, eu já fiquei com vontade de ouvir. Será que sai aí um trechinho de uma composição? Ah, sim, claro, com Eu vi que a certeza. viola estava aí do lado. Ali atrás é a viola, aqui é o violão, viu? Ah, Aqui, mas antigamente, né, se sim, falava tudo chamava viola, né? era, tudo Até era tem um viola. amigo, até eu tenho um amigo chamado Jurandir da Feira, que um dia eu vou até te passar o contato dele, que ele é compositor de Luiz Gonzaga, um bocado de gente, viu? Que lindo, que massa. Ele Vou lhe inclusive o nome dele cobrar. era Jurandir da Viola, aí Luiz Gonzaga padrinhou ele de Jurandir da Feira. E olha só que coincidência, feira também ó, no meio Feira aí. também. Bom, essa música que eu vou cantar, eu vou aproveitar porque ela é uma soma de tudo, eu digo assim, né? Certo. Ela tem o aboio nordestino, que foi uma das coisas que me inspiraram, e ela fala da luta do povo no contexto geral, né? Certo. Então, ela chama-se Pés no Chão, tá no primeiro CD da banda da Feira. É a faixa 11 lá do CD, se você for ouvir. Ok. Ela começa com a boia assim, né? Espantar a vizinhança agora.
Que lindo! Eu amei, gosto muito desse estilo musical. Me lembra aí Muito Rolando obrigado. Boldrin, Isso, Renato Teixeira também, que tem assim essas sim, pegadas, né? Ah, eu amei, exatamente. amei mesmo. Obrigado. Já tinha escutado um trechinho, né? Eu tava dando uma Olha, olhada no seu Insta, fui lá também no ah, seu canal, e aí dei uma o, olhadazinha em algumas músicas, porque até então eu só conhecia Meu Sertão. E sim, sim, A Cris, ela sempre fala: "Ah, meu parceiro, ele é da banda da feira, você precisa conversar com ele, você precisa conhecer". Eu digo: "Preciso mesmo, manda o contato". E olha, aí, ela mandou o contato pra gente fazer esse bate-papo aqui bem bacana no nosso sim, Totalmente Versátil. sim, E já que estamos falando de Cris Valentim, ela que teve essa inspiração maravilhosa em agosto do ano passado, lá na cidade pois de é, Santa Cruz da Venerada, num distrito chamado Poço Dantas, ela se inspirou e fez essa letra. Aí me falou que você fez os arranjos e cantou maravilhosamente bem. Depois eu vou até colocar um trechinho dela depois da olha, nossa conversa, para que as pessoas sim, conheçam também a música. claro, Mas eu queria que você me olha. contasse como foi a sua participação e o que foi que você achou quando você recebeu a letra. Me diz aí, conta essa história dessa música. Então, primeiro, é claro, já deixo um forte abraço para a Cris Valentim, que ela é uma pessoa que tem um dom maravilhoso, né, que é da poesia. E ela canta bem, viu? A mulher, ela Muito mandou, bem. inclusive, quando ela mandou para mim, ela mandou já com a melodia. Eu só dei umas lapidadas, né, no jeito de cantar, porque uma coisa importante, eu penso assim, quando a pessoa vai mandar uma música para alguém, ela já pensa, opa, isso aqui vai se encaixar, mas eu quero que ele se identifique, coloque a identidade dele, né? E foi isso que ela deixou, ela permitiu que eu tivesse, além da visão da letra, os arranjos eles vieram de uma maneira bem natural, é interessante. É claro que eu até falei para ela, mulher, mas tu é apressada, viu? Porque a gente ainda vai gravar oficialmente, né? A gente vai Sim. fazer uma gravação ainda, se Deus quiser, em breve, e ele ir para estúdio para gravar. Essa gravação é uma prévia do que vai acontecer, né? Vai vir sanfona. A prévia tá desse jeito, imagine quando vocês É, se dedicarem aí para fazer em estúdio. então, aí assim, aí vamos botar tudo os pingos nos is, eu digo assim, né? Então, é quando veio aquela história, quando ela fez a parte, né? O sol raiou no sertão. Aí veio, eu já imaginei aquela coisa do que tem o chorinho, né? Tem um bando de... Então essa coisa bem... Eu já imaginei exatamente assim, ela andando naquele sertão e esse som, né, repercutindo, como o som seria um ambiente, aquele coro que eu, assim, até quando eu ouço essas coisas do Nordeste eu me emociono, né, dessa coisa de É. coral. Eu sou muito fã, tem até uma música que chama-se A Flor do Amor, que eu fiz uma ideia de coral, que eu amo isso aí. Então é uma coisa que ela é terra, né? Ela tem essa coisa de terra. Essa música ela é totalmente isso, né? A própria letra retrata isso. Então veio a inspiração. E a hora que até ela fala, oh, bota aquele momento, toca a sanfoneira, a hora da alegria, né? E aí é interessante que ela conseguiu. Ela, na verdade, já deu tudo pronto para mim. Eu só fiz colocar a perfumaria, eu digo assim, né? Nada, você também contribuiu muito e eu acho assim que foi um casamento muito feliz da inspiração Sim, dela com a sua voz, com esse sim. choro no violão. Ficou É, maravilhoso, ficou maravilhoso. Aí é. vou explorar, eu vou pedir para você cantar um trechinho maior, né? Um trechinho. Ah, eu até, inclusive, assim, cantar música de parceria é um risco, né? Até contar a história é um perigo. Até eu tive a felicidade de conversar com o Nano Cordel, né? Ele me contou a história de aconchego, né? Aí eu falei para ele, como é que vocês fizeram? Daí ele contou a história, ele falou bem assim para mim: olha, Antônio, eu sempre procuro tomar cuidado com o que eu vou falar, porque às vezes o que acontece?
aconteceram tantos eventos no dia de fazer e a gente se perde, né? E a mesma coisa é aqui, né? Se eu contei um trechinho do que a gente fez, mas eu confesso a você que eu não vou lembrar tudo, né? E a letra, inclusive, eu até deixei aqui já impressa porque eu não decorei ainda, dá vergonha, viu? Aí, aí eu falei assim, antes que pra Maria não me pegar de surpresa, já vou deixar aqui do lado já. Tá certo? Vou cantar aqui então. O sol raiou no sertão, é hora de acordar, cuidar da plantação, fazer a vida brotar. Aço preto voando no céu, na terra boiada a pastar, enquanto os cuidam da lida, escuto a sanfona tocar. Enquanto os cuidam da lida, escuto a sanfona tocar. O sol raiou no sertão, é hora de acordar, cuidar da plantação, fazer a vida brotar. Aço preto voando no céu, na terra boiada pastar, enquanto os cuidam da vida, escuta a sanfona tocar. Chachado, forró e baiano, fogueira de longe a queimar, enquanto a menina dança, a festa vai começar. Enquanto a menina dança, o forró não pode parar. Enquanto a menina dança, o forró não pode parar. A cultura não pode acabar. Salve, Cris. Ela tá de parabéns. Eita, maravilha, que coisa boa. Cris é incrível. Inclusive, deixa eu logo lhe dizer que ela já tem coisa nova por aí, viu? Vai te dar mais Olha. trabalho. Eita, olha só, hein? Já fomos de novo para Poço Dantas esse ano e ela já se inspirou de novo. Meu Deus do céu. E vem coisa boa. Se Deus quiser. Mas é isso, tem a inspiração, a poesia, né? Seja melodicamente, seja letra, o que for, é um retrato que você vai expor, né? Inclusive ela pinta, né? Então ela sabe. Exato. Então é artesã. Quando Ela é versátil, né? Ela é artesã, é escritora, é uma gama de coisas. Não dá nem para listar aqui, senão falta dedo. Isso que é triste do nosso país, é um país tão rico, né? Infelizmente é preciso ficar assim, feito doido, correndo atrás para ver se alguém ouve a gente, né? Porque mas a gente não pode nem pensar nisso agora, que é um momento de alegria, né? Exato. A gente sabe a dificuldade. Olha, quando eu pensei no Totalmente Versátil, eu pensei justamente para trazer um espaço, principalmente para o pessoal aqui da região, mostrar seus talentos. Nós temos grandes talentos na região aqui do Sertão do Araripe. Sim.
a gente percebe a dificuldade das pessoas mostrarem seus trabalhos. Então eu comecei Sim. timidamente no meu canal no YouTube e depois fui convidada para a TV Ativa do Araripe, que hoje eu estou uma vez por semana no ar, mas com esse intuito de mostrar as Ó. diversas artes, as diversas faces, né, da Sim. arte Ah, e dar oportunidade. Não é fácil. sim. Muitas vezes a gente faz um investimento, né, maior do que É, eu até a sei. gente pode, mas é Ah, isso, é lutar para mostrar. sim. E aí a gente vai Mas, encontrando pessoas como você, como o Cris, como o Rony, que são pessoas que sim, são amantes da cultura, de Djalma sim. também, e a Claro. gente vai se fortalecendo, né? É Ixi, um nem me movimento fale. lento, Mas, mas necessário. sim, mas sabe uma coisa que eu tive que encarar, né, a realidade do ser humano, digo assim, não é somente no geral. É que assim, aquela famosa ditado, tudo que se planta colhe, né? Exato, Você plantando as boas sementes, pode ter certeza que uma hora ou outra vai brotar, né? E vai florir coisas boas, porque a gente não pode pensar na quantidade, né? Porque se for exato, pensar, puxa vida, olha, só tenho tantos seguidores, mas esses seguidores são fiéis, são pessoas que estão ali para te ver. Então eu me exatamente. lembro de situações como, eu sempre falo de Alceu Valença. Ele falou que uma vez, quando ele foi para a França, porque aqui ele fala, não sou valorizado aqui, pelo jeito doido dele ser, né? Ele Hum. chegou lá, eu sempre conto essa história engraçada, que eu assisti um show dele uma vez, ele contou, falou que, falou, opa, vou fazer o primeiro show no teatro. Aí foi lá, aí a produção foi lá, vamos ter que começar daqui a pouco, 5 minutos. E aí, como é que tá? Já tem gente? Falei, tem. Quantas? 5 pessoas. Então, ele teve que pensar assim, vou ter que pensar que eu estou cantando para 5 mil pessoas. E assim ele foi plantando a sementinha. Quem é ele hoje, né? Pois é, Um cara que saiu ali de São Bento do Una, né? Uma cidadezinha minúscula, né? No sertão ali do Pernambuco, né? exato. E você está numa região aí grande, né? O Araripe tem um bocado de gente assim talentosa. Tem um amigo meu aqui que está em São Paulo, que é Tizil do Araripe, ele é do trio Araripe, né? E A ele já gente, tem história. a gente tem também um grande poeta chamado Cacá Lopes, que também Ah, está sim, aí, já eu tem sei, um eu sei que tempo. trabalho. Ele completou agora 40 anos de carreira, né? Do primeiro LP gravado. Sim, E Kaká é incrível também. Esse ano cantou ah, lá no palco do Cordel, em Caruaru, sim, e cantou aqui sim. no palco do São João de Araripina, graças a Deus, né? Olha, Porque é muito bom a gente ele é ver meu amigo, isso. ele é meu amigo pessoal, né? A gente se viu já aqui em São Paulo, aqui lá no Centro de Cultura Nordestina, na capital, né? Se Ah. estamos falando do mesmo Kaká, né? É Cacá Lopes que tem um É, jeito bem inusitado de tocar, que ele toca só com a não, mão, né? Porque ele tem sim, uma, claro. né? Ele Não, teve a técnica, paralisia não, a técnica dele ali, e é olha, é incrível. poucos, viu? Não, ali ele é exemplo de superação em todos os sentidos, né? Exato. E ele é aqui, da zona E rural de Araripina. É olha nosso só, mesmo. É aqui eita, bem pertinho. é de Araripina, então, olha, Exatamente. é, Eu conheço o Kaká desde quando eu era criancinha, acho que eu tinha uns 3 anos. Ele brincava lá com os meus irmãos, minhas olha que irmãs, mundo pequeno. andava de Opa, bicicleta já com o pessoal. Então eu tenho uma oh, lembrança de Kaká, ó, de longa data. então, então quando for lá, a primeira pessoa que eu vou mandar o link vai ser já para ele já. Ele sempre segue a gente, ele sempre está Olha, interagindo aqui. Ele de que vez em quando legal. participa pelo link também. Ele é uma Isso pessoa é bom. maravilhosa. Ele, a esposa, a Olha, família toda. sim, claro. Olha, que mundo pequeno, hein? Pois não Bom, é? tá vendo só? A gente não pode. Eu até digo assim, olha, tome cuidado com que você, a hora que vai abrir a boca. Porque quem está do seu lado pode ser o melhor amigo de fulano que você está falando, né? Exatamente. Ainda bem que a gente só faz falar coisas boas, né, Antônio? Graças a Deus. Deixa eu te Diga. dizer, eu poderia passar a tarde inteira aqui conversando com você, mas o meu programa tem um tempo
Sim, limitado. claro. E a Sim, gente já claro. está chegando aí a mais de 30 minutos de conversa. Eu quero te Eita, não, mas. agradecer imensamente, Sim. dizer que vou te aperrear, viu? Vou te aperrear mais Oh, vezes para você oh, participar, trazer outras músicas e mostrando o sim, trabalho da banda da feira. A gente vai claro. deixar também aqui na descrição do vídeo os Sim, canais para que as pessoas possam também seguir a banda da feira e o seu sim. canal, tá bom? Não, E eu quero te sou agradecer grato. muito, muito mesmo Não, por esse eu. momento e essa musicalidade maravilhosa que você Ah, trouxe para o não. nosso programa hoje. Para mim é uma honra, né? É, quando a Cris falou do seu trabalho, né? Foi assim, também foi muito rápido. A gente tá praticamente se conhecendo agora, né? Até Exato, ao vivo aqui, aqui nessa gravação aqui, a gente tá, ó, exatamente. gente, a gente tá se conhecendo agora, viu? Parece, Então, ó, assim, mas já parece que faz muito tempo. Então, assim, essa é uma das sementes que a gente está plantando, que é o das boas, né? Plantando a arte, a cultura, né? E tá de parabéns. Agora, claro, eu vou seguir mais que nunca teu trabalho, né, teus programas. Não somente por ter me chamado, mas o fato que eu confesso a você, eu não conhecia, né? Então agora eu quero conhecer mais profundamente ainda. E sou imensamente grato, né, por esse convite. Que Deus continue abençoando você e toda a equipe, viu? amém. Amém. É, Muito obrigada mesmo. Que Deus ilumine a você e a todos os integrantes da Banda da Feira, que abençoe o oh, trabalho de vocês, que vocês possam ter amém. muito reconhecimento, porque a gente Amém, sabe abençoe. a luta que é para um artista Ixi, brasileiro, principalmente um artista que tem essas nuances da ah, tradição nordestina, né? sim, Que claro. não foge às suas origens, conseguir Não, o espaço. E a gente sim, sabe o potencial que você tem e o potencial do nosso Nordeste. Então eu quero oh, desejar muito sucesso e muito amém. reconhecimento, muita saúde para você, tá bom? Muito Obrigado, Maria. obrigada por você ter vindo ao nosso Oh, Totalmente Versátil. amém. É um prazer. E vou anunciar a todos os cantos, né? Do teu trabalho, desse programa maravilhoso. Com fé em Deus. Tá certo? Obrigada. Que Deus continue abençoando. Precisando de mim, tô Amém. aqui. Isso não é um perreio, isso aí para mim é assim, é um grito de felicidade, né? Que Para mim. bom. Pode Eu ter senti que você certeza. tava um pouquinho preocupado, como é que vai ser e tal. Eu digo, É, ó, deixa fluir. Eu sou assim, sabe? Eu deixa fluir. ah, Porque quanto como mais diz a natural, música, melhor. se aveste não, né? Como diz a Se música, né? aveste não. Que Ah, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. é nada, exatamente. Essa música diz tudo, né? Eita. E com fé em Deus, eu estarei aí no Nordeste em janeiro. Vou estar por aí com fé em Deus. Ô, coisa E boa. vou procurar encontrar vocês, com fé em Deus. Não vou prometer, porque a vida é tudo imprevisto, né? A gente É verdade. tenta, né? Mas Mas a gente eu quero estar por planeja, aí. se for para ser um encontro, Deus coloca tudo assim Amém. no caminho e tudo flui, né? Tudo Ah, flui. sim, naturalmente, né? Sim. Tá certo. Mais alguma coisa? Qualquer Não, pergunta agora que só tiver? mais uma vez só agradecer. E aí Aham. vou deixar as suas redes sociais também aqui para que as pessoas possam te seguir e fortalecer Sim. ainda mais o seu trabalho. Muito obrigada, viu? Oh, Um eu que cheiro no agradeço. coração. Um cheiro, que Deus abençoe. Continue Amém. abençoando. Cheiro. Um abraço a Cheirão. todos os teus seguidores. Tchau. Obrigada, obrigada. Valeu. Bom, gente, esse é o Antônio Freire, da Banda da Feira, que você conheceu um pouquinho, mas eu tenho certeza que você vai querer conhecer muito mais, saber muito mais sobre o trabalho dele, sobre essa sua trajetória. E logo, logo, a gente vai trazer mais vezes aqui o Antônio para conversar ainda mais conosco sobre o seu trabalho.